Domingo passado ocorreu a 93ª edição do Oscar, que premiou diversas produções cinematográficas. Mas quais os critérios para definir as qualidades e defeitos de um filme ou de um programa de TV? Aqui no Brasil, a crítica de produtos audiovisuais ganhou espaço na década de 60 e atualmente podemos encontrar análises até por meio de textos, áudios e vídeo. Mas qual a importância da crítica e como ela impacta no mercado audiovisual? Todo mundo, né, no Brasil tem o que eu chamo de repertório de televisão, né? A televisão está presente, a TV aberta está presente na casa de quase 97% dos brasileiros. Todo mundo é alfabetizado em matéria de televisão. Qualquer pessoa que você converse, né, de qualquer classe social, eu acho que a função do crítico é poder, primeiro, conversar com pessoas que veem muita televisão, tem muito repertório de televisão e ajudar essas pessoas a enxergarem além do que está mais explícito na tela. Para isso, né, eu acho que a função do crítico é ter assim, um conhecimento histórico do meio, né, conseguir apresentar um bom contexto do que está sendo exibido, ver qualidades, enxergar os defeitos, explicar por que determinadas coisas que fazem muito sucesso não são necessariamente de qualidade, ou ao contrário, chamar atenção para coisas de muita qualidade que não estão fazendo tanto sucesso, contar coisas além do que o espectador está assistindo, poder acrescentar algo que ele talvez não esteja vendo quando está assistindo determinado programa. Eu tenho uma vantagem, vamos dizer assim, que é o fato de eu cobrir para o meu próprio veículo. Então, eu não necessariamente preciso falar sobre obras que não tenham me interessado, né? E aí os fatores que vão me levar a escolher esses filmes, essas obras, enfim, variam muito. Às vezes são filmes que a gente já vem acompanhando pelas notícias do que está acontecendo nos festivais internacionais, da crítica internacional que já teve acesso a ele, já desperta um interesse, né? Às vezes a temática, ou porque eu já gosto da filmografia da diretora ou do diretor, né? Então sei que vai lançar um filme novo, vou querer assistir, consequentemente. E aí, claro, né, que a elaboração da crítica, ela vai passar pela base teórica, né, pelos conhecimentos específicos da pessoa que está elaborando essa crítica, mas também sempre vai passar pela subjetividade, né? Eu acho que quem está acostumado a acompanhar a crítica também tem que ter isso em mente, né, que a crítica ela vai variar de autor para autor justamente por causa dessa questão individual de cada pessoa, né, em relação a essas obras. O poder da Mulher Maravilha não é só super força, ela tem uma super empatia. E isso me conquistou, sabe? Falei, porra, tá aí, que legal. Eu quero ver coisas diferentes, eu quero ver esse tipo de coisa diferente. Mas o meio eu achei horroroso. Hoje em dia, alguns produtores de conteúdo para televisão mostram para o crítico antes, digamos, uma série, às vezes mostram 2, 3 episódios, ou às vezes só um episódio antes da estreia. De um modo geral, não mostram nada, programas mesmo, ou novelas, programas de entretenimento. Então, eu me programo assim, eu sei que vai ter uma estreia, eu me obrigo a ver toda a estreia que acontece na TV aberta e eu escrevo em seguida. Novelas eu costumo esperar um pouquinho, eu gosto de tentar assistir pelo menos uma semana antes de escrever um primeiro texto, porque uma novela, imagina, uma novela de 150 capítulos, eu acho um pouco injusto eu fazer uma avaliação com base em um único capítulo. Volto aos assuntos, tem vários programas que eu escrevo mais de uma vez, porque os programas mudam, a minha visão sobre os programas mudam, então eu não tenho nenhum também problema em rever minhas posições, falar bem de algo que eu já falei mal, ou ao contrário também, relatar que me decepcionei com algo que eu tinha gostado inicialmente. Acho que tudo isso faz parte do trabalho do crítico. Bastante. Boa sorte, ótimo, ótimo. Como todo mundo, eu festejei a estreia do programa da Maísa em março. Era o sinal, finalmente, de que o SBT estava olhando para frente, para o futuro. Geralmente as pessoas da crítica são convidadas para ver eles com antecedência. Então acontece isso que a gente chama de cabine de imprensa,
que é uma sessão fechada que acontece de manhã em algum cinema, geralmente por volta de uma semana antes do filme estrear, porque aí as pessoas da crítica têm tempo de produzir a crítica e ela já vai estar publicada quando o filme entrar em cartaz, né? Então as pessoas podem saber, né, o que pensar desse filme antes de assistir, antes da estreia, né? E aí tem também a crítica de festival, né, que é outro processo completamente diferente, né? Quando o festival era presencial, as pessoas da crítica vão até a cidade aonde ele está acontecendo, às vezes a convite do próprio festival. Cada um faz o seu recorte da programação, cada um escolhe os filmes que vai querer assistir e criticar, né? E, claro, a gente também tem a crítica dos filmes antigos, né, que não são os lançamentos, né, então, às vezes a pessoa traz alguma ideia nova, alguma visão nova em cima de um filme clássico, ou pensa em resgatar um filme que acha que poderia ser mais lembrado, né. Por exemplo, que nem no caso de Blade Runner, que foi um filme que inicialmente foi super criticado e foi mal de público, mas depois foram críticos também que resgataram ele e levaram um novo significado, sabe? Eu acho que isso aconteceu muitas vezes. É claro que cada pessoa vai ter um foco, né? Tem gente que vai se dedicar mais exclusivamente à TV ou com uma frequência maior ao cinema, né? Mas eu acho que antes essas divisões eram muito mais bem definidas, né? Quando as pessoas cobriam cinema, quais que iam escrever só sobre cinema, sobre os lançamentos que iam para salas de cinema, né? E, por exemplo, as pessoas que estavam acompanhando os seriados, né? Só que os seriados foram ficando cada vez mais cinematográficos. Nessa última década, os orçamentos aumentaram muito, né? Mas hoje, se a gente pega um filme como Roma, do Alfonso Cuarón, ou Irlandês, do Scorsese, né? São filmes que foram feitos direto para a Netflix, né? E aí a Netflix a gente considera TV ou considera cinema, porque não passa na telona, mas são filmes que usam a linguagem que é do cinema, né? Afinal das contas, eu não faço mais essa distinção, assim, eu elaboro as críticas das obras audiovisuais que forem do meu interesse, do meu recorte, e aí eu eventualmente vou incluir televisão, vou incluir streaming, vou incluir seriados, enfim, de acordo com o que aparecer de lançamento aí. Eu acho que é uma série que é interessante pela trajetória da personagem mesmo. Eu acho que a gente já falou aqui, né? Tem vários elementos que são bacanas na história. A atuação, a trajetória da personagem, a questão do sitcom, do sci-fi misturado. Eu tenho uma presença bastante visível nas redes sociais, né? Eu uso muito, eu gosto, me exponho muito. Então, estou frequentemente sendo objeto de reações o que eu escrevo. Ouço reclamações, às vezes ouço reclamações de pessoas envolvidas diretamente nas produções. E, enquanto são reclamações ou críticas educadas, eu dialogo, respondo, defendo o meu ponto de vista, eventualmente até me corrijo, troco. Se eu estiver errado, refaço o meu argumento. Eu acho que a crítica pode, às vezes, né, assim, dialogar com quem está criando televisão. Né? No meu trabalho, eu percebo que, às vezes, eu consigo dialogar com autores, diretores, até mesmo atores, gente do meio. Mas a produção ela é feita com uma certa antecedência. Então, o que o crítico escreve importa muito pouco, eu acho, em termos de se esse programa vai durar ou não vai durar. O que eu acho que importa é estabelecer esse diálogo que, eventualmente, isso pode frutificar de alguma forma, fazer um criador refletir sobre o trabalho dele também. Mas eu acho que eu não tenho essa pretensão e eu acho que nem é possível, né, que o trabalho do crítico de TV afete a durabilidade de uma novela, de uma série ou de um programa. Eu acredito que o impacto da crítica antes do lançamento de um filme, por exemplo, né, para um público que ainda não teve contato com essa obra, era maior na época anterior à internet. E a gente consultava a crítica para saber se, entre aspas, valia a pena ver um filme para fazer essa escolha, né? Como se fosse uma escolha de consumo, né? E hoje a informação é muito mais difusa, né? Então as pessoas elas consultam também, por exemplo, o que as pessoas estão postando no Letterboxd. Para quem não acompanha, é uma rede social voltada para o cinema e todo mundo, qualquer usuário pode escrever o seu texto ou seu comentário lá sobre o filme.
as pessoas vão ver o que as pessoas estão postando no Twitter sobre o filme, enfim. Então, a crítica ela não está mais centralizando esse papel de dar um parecer negativo ou positivo sobre um filme, né? É claro que ainda tem muita gente que, por exemplo, leva em conta aqueles sistemas que agregam críticas, né? Como o Rotten Tomatoes. E aí eu considero um equívoco, porque esses agregadores, eles pegam uma crítica que foi algo que é qualitativo, né? Que é um texto, e eles aglomeram um conjunto dessas críticas, reduzindo eles a um número, né? Uma porcentagem, então vira uma coisa quantitativa, né? Que não fala nada sobre o filme concretamente, né? O que eu acho interessante é usar a crítica como uma forma de ampliar a discussão sobre o filme depois de ter assistido ele. Inclusive, esse é um hábito que eu sempre tive, muito antes de ser crítica, quando ainda era adolescente e tudo. Eu gostava de, depois de assistir o filme, procurar o que outras pessoas tinham escrito sobre ele, e aí eu acho que a crítica tem esse papel interessante, que é gerar esse diálogo com as pessoas que estão assistindo aos filmes.